Graça e paz, amados. Falando aqui mais uma vez das mulheres, né? Hoje nós eu vou falar de uma mulher muito surpreendente, muito especial, formosa, que olha, ela era casada com um homem tolo. E era o tipo de mulher que, apesar disso, né, dele ser um homem tolo, ela ter a oportunidade até de se livrar dele. Ela não o fez. Ela era uma mulher temente a Deus. Então ela usou de sabedoria, usou de compaixão e ela foi recompensada por Deus. Essa mulher, o nome dela significa... Eu acabei de ver aqui, mas eu me esqueci. Peraí. O nome dela tem o seguinte significado. Só um minutinho, por favor. Significa o pai alegra-se. O nome dela era Abigail. Ela era reconhecida como uma mulher linda, muito sábia. Mas o escritor de 1 Samuel deixa subentendido que a sua verdadeira beleza encontrava-se no seu amor ao Senhor e em sua dedicação e serviço a Ele. Isso aí a embelezava, isso tornava ela uma mulher bonita, né? Uma beleza espiritual. E Abigail, para quem não sabe, né, como está lá em Samuel, 1 Samuel 25, eu vou ler para vocês aqui, não vou ler tudo, tá? Depois vocês podem pegar aí e ler 25 toda, o 26 também. Ele fala aqui, lá no versículo 25, ela disse para Davi, não se importe o meu senhor com este homem de Belial, o diabo, a saber, com Nabal, que era o marido dela, porque o que significa o seu nome, ele é. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços do meu senhor que enviaste. Vamos entender essa história. Davi estava, né, com os homens dele, a caminho de alguma tarefa, né, talvez até alguma guerra, alguma coisa, e ele parou na casa de Nabal, sabendo que Nabal era um homem rico, para pedir a ele que desse água, alimento, né, aos homens dele. E Nabal falou que não ia dar nada a ele, não. Que negócio era esse? Davi ainda não era rei. Ele ainda não tinha sumido. E Davi ficou com muita raiva e falou, olha, vou com os meus 400 homens, 200 vão ficar aqui com a bagagem e não vai sobrar um homem vivo desse lugar aqui, né? E aí foi adiante um homem, né? E falou com Abigail que Davi ia fazer. E ela, mais do que depressa, preparou lá uvas, preparou lá a comida da cultura deles lá, né? Colocou no cavalo, subiu e foi encontrar com ele. E ao se deparar com Davi, se deitou até o chão em reverência e pediu desculpas. E falou que isso que eu falei aqui para vocês agora, que está no versículo 25, que o próprio nome dele já dizia que ele era um tolo. E que a culpa era dela, porque ela não viu os homens de Davi chegarem lá. Foram diretamente a ele e deveriam ter chegado até ela. Então ela era a responsável, ela não aproveitou a oportunidade para responsabilizar ele, mas não deixou de dizer que ele realmente era um homem tolo. E deu tudo aquilo a ele, pediu perdão, que ele levasse em conta, né? Que perdoasse. E no 26, né, ela fala, agora, pois, meu senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue, de vingar-se por tuas próprias mãos. Como Nabal, sejam os teus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu senhor. Este é o presente que trouxe a tua serva, o meu senhor. Seja ele dado aos moços que seguem o Senhor. Perdoa a transgressão da tua serva. Ela assumiu a culpa. Pois, de fato, o Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor e não se ache mal em ti por todos os teus dias. Então ela também livrou, né, impediu Davi de fazer, né,
uma matança. E tudo isso Davi reconheceu. E aí, depois que tudo isso passou, que Davi retornou, os homens foram alimentados, e ela esteve com o marido dela, depois que ele passou o efeito do vinho, como aqui é relatado, ela contou para Nabal o que havia se passado, e Nabal ficou com o coração endurecido, sabe? Daí 10 dias ele infartou. Ele infartou, olha só, chegou a morrer. Imagine. E aí foi comunicado a Davi, e Davi tomou-a como esposa. Olha só, que interessante, que história interessante. Mas a gente vê em Davi, em Abigail, uma mulher inteligente, né? Uma mulher como tantas que tem um casamento infeliz, e nós vemos isso devido a vários problemas. Às vezes problemas de alcoolismo, drogadição, alguma coisa nesse sentido. Outros problemas também, o que hoje em dia, então, mais do que nunca, né? E nós vemos algumas mulheres usarem de sabedoria, procurarem ajuda, procurarem caminhos para poder resolver os seus problemas. E existem muitos grupos, muitos apoios, né? Até online, para que as mulheres possam encontrar esse apoio. E outras não vão agir com sabedoria, né? E vão procurar dar o troco, sendo que a vingança pertence ao Senhor. O julgamento é do Senhor, e Ele é que faz o que precisa ser feito. E realmente o Senhor faz. E com tudo isso, né? Ainda mais quando se tem filhos, os mais prejudicados nessa história toda aí são os filhos, infelizmente. Então, olhando para Abigail, vale a pena você ler 1 Samuel 25, né? O capítulo todo, para você ver a atitude dela, que atitude bonita, que atitude sábia, não é verdade? Quando Davi soube que Nabal havia morrido, ficou extremamente aliviado por ter permitido que Deus cuidasse da vingança, né? Ele também não perdeu tempo, pediu, como eu disse para vocês, né? Abigail continuasse a abençoar sua vida sendo a sua esposa. Foi para ela que Deus disse, que Davi disse, lá no 1 Samuel 25:35, ouvi sua petição e a ela atendi, o que em algumas versões é traduzido por respeitei a sua pessoa. Abigail havia conquistado o respeito de Davi, ilustrando para as esposas de nossos dias o princípio essencial da moderação e de ter prioridades corretas, bem como determinação para tirar o máximo de proveito de uma situação difícil. 25:35, né? Então Davi recebeu da mão de Abigail o que esta lhe havia trazido, né? Que eram os alimentos, e lhe disse: sobe em paz a tua casa, bem vês que ouvi a tua petição e a ela atendi. Houve, né? Uma harmonização aí, uma testificação, né? Abigail, uma mulher temente a Deus, Davi, um homem de Deus, e o Espírito Santo ali testificou. E houve compreensão, e houve paz, apesar da tolice daquele homem. E isso é muito bom, a gente saber que onde Deus está, a paz. Onde Deus está, né? No meio da tempestade, como diz o livro de Ageu, Deus sempre tem um caminho no meio da tempestade. Deus sempre tem os planos dele. E ele revela os planos dele aos filhos amados. Aqueles que obedecem, aqueles que ouvem o Senhor, que são temerosos, que têm um relacionamento com o Senhor. Nós sempre poderemos contar com o nosso Deus. Mesmo que a situação seja terrível. E quanto pior for a situação, maior é o milagre, maior a possibilidade de milagre. Porque se nós podemos resolver, não há necessidade de milagre. Mas quando há necessidade, quando a coisa está feia, Deus resolve por nós. Isso é muito bom. Andar com Deus, estar com Deus, permanecer com Deus, continuar em oração, louvando, adorando, mesmo em lágrimas. Nós podemos saber que o nosso Redentor, tal como o Jó falou, ele vive e ele se levantará na hora certa para nos livrar, para resolver as nossas questões que nós julgamos impossíveis, mas que para o nosso Deus não são impossíveis. É verdade? Então, mais uma mulher aí da Bíblia que foi destaque, né?
diante de Deus, até hoje ela é falada pela sua sensatez, não pela sua atitude de agir com as próprias mãos, mas agir com amor. E o amor faz uma colheita linda, maravilhosa. Sempre. O amor nunca falha. Amém? Oh, Deus querido, Deus santo, que essa palavra possa ir ao encontro dos corações que me ouvem, oh Deus, trazendo, Deus, lenitivo, trazendo, oh Deus, luz em algum canto escuro do coração de alguém que possa estar ressentido, magoado, oh Deus, que isso possa, Deus, trazer a revelação sobre essa palavra a essa pessoa que necessita dessa revelação, oh Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, eis aí a tua palavra, eis aí, né, em obediência à sua ordenança que falasse para as mulheres, das mulheres, ó Pai. Eu te louvo, te agradeço pela oportunidade, em nome de Jesus. Te agradeço por você acessar o vídeo, conto com a sua ajuda, a fim de que você curta, que você compartilhe e, se possível for, né, que você se inscreva no canal, se ainda não é inscrito, a fim de que o algoritmo, né, valorize o vídeo e possa enviar, possa realmente divulgar na plataforma. Porque tem a maquininha, tem o algoritmo que leva os nossos vídeos, né? E eles só são reconhecidos quando eles são acessados, tá? Muito obrigada. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Sejam abençoados.